A Procuradoria-Geral da República defendeu a revogação da decisão judicial que afastou do cargo o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, após os ataques antidemocráticos de janeiro. A decisão de afastamento do governador Ibanez Rocha aconteceu em decorrência dos atos antidemocráticos na sede dos três poderes, no dia 8 de janeiro. A decisão, determinada pelo período de 90 dias, venceria em 9 de abril. A nota foi assinada pelo coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos. Para a Procuradoria, os elementos reunidos até o momento não permitem concluir que o retorno de Ibanez Rocha ao cargo de governador impeça o curso da colheita de provas, obstrua as investigações em andamento, coloque em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal. As provas reunidas no inquérito apuram suspeita de omissão de autoridades públicas nos atos antidemocráticos. Além disso, o subprocurador-geral faz referência a constatações e conclusões apresentadas no relatório de intervenção federal. Carlos Frederico ainda afirma que atualmente não estão preenchidos os requisitos da medida cautelar de afastamento da função pública, sem embargo da futura análise a respeito da existência ou não de provas para responsabilização penal. Diante da ausência dos requisitos legais para o afastamento, o subprocurador não se opõe à revogação da medida, frisando que a ordem pode ser substituída por outras cautelares. E o Supremo Tribunal Federal concedeu liberdade para mais 130 presos por estes atos golpistas. Sobre este assunto, eu quero chamar para conversar comigo Pedro Bonenberg. Pedro, uma ótima noite para você. Olha, o entendimento do ministro Alexandre de Moraes é de que estes presos já foram denunciados e que não representam mais um risco aos processos e também à sociedade. Uma boa noite para você. Elias, uma ótima noite para você também, para todos que nos acompanham aqui na TV Diversa. É isso, são 130 homens. Na semana passada nós voltamos a falar sobre esse assunto e tivemos a liberação também de mulheres na última semana, que era a Semana Internacional da Mulher. A prioridade foi dada para avaliar os casos das mulheres, aquelas já denunciadas e que não ofereciam risco ao curso das investigações ou mesmo risco à sociedade. Elas foram liberadas, é claro que com algumas medidas cautelares, e agora o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que é o relator desse processo, que apura as questões relacionadas ao dia 8 de janeiro, ele liberou mais 130 homens. Trazendo um balanço para o nosso telespectador, Elias, a gente lembra que no dia 8 de janeiro foram ali ao todo mais de 1.400 pessoas presas naquele dia em flagrante, por terem destruído o patrimônio público, por terem invadido prédios públicos na Praça dos Três Poderes ou outros crimes relacionados ali também a essa invasão antidemocrática. E dessas 1.400 pessoas, mais de 1.000 já foram soltas. Nesse momento, são 310 homens que continuam detidos e 82 mulheres que também continuam detidas. No início dessa história toda, a gente lembra que pessoas com comorbidades, com algum tipo de doença, elas também foram soltas lá no início, após a audiência de custódia. Nós tivemos também a liberação de idosos, de idosas também pelo ministro, depois que avaliou o caso dessas pessoas um pouco mais vulneráveis. E agora temos a avaliação restante depois do devido processo legal, né? As audiências de custódia foram feitas, essas pessoas foram ouvidas pela Polícia Federal e, além disso, nós tivemos agora esse direito de defesa e elas vão responder aos crimes em liberdade. Isso não significa que elas estão livres dos crimes, vale reforçar. Na realidade, o que está acontecendo é uma liberdade provisória para que elas respondam em casa a esses crimes. E aí, entre outras medidas, essas pessoas vão ter que comparecer semanalmente a um ponto da justiça para mostrar que estão disponíveis, também não podem viajar para outros países, então tem que cumprir uma série de medidas cautelares. São diversos inquéritos abertos, tanto em Brasília quanto em outros estados, para investigar esses crimes cometidos no dia 8 de janeiro. E essas investigações ainda prosseguem e devem prender nas próximas semanas outras pessoas relacionadas ao financiamento e também à organização, ao transporte de pessoas para os atos antidemocráticos do começo do ano. Elias.
Pois é, Pedro, muitas coisas ainda precisam ser respondidas, principalmente quem são esses financiadores e o que queriam também com essas invasões. Obrigado pelas informações.